Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus que nos concede esta belíssima oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para compartilharmos com vocês um comentário que servirá como auxílio para o estudo da próxima lição na classe de jovens na Escola Bíblica Dominical das Igrejas Assembleias de Deus de todo o nosso país. Já chegamos à lição de número 11, onde estaremos neste próximo domingo estudando o seguinte tema: Eu creio no jejum e na oração. Deus nos ajude, porque este certamente é um tema muito importante para a vida devocional e espiritual de nossos jovens, e que seja uma lição não apenas teórica, mas também prática, no sentido de instigar-nos a viver de acordo com a palavra de Deus, a preservar os costumes da boa religião, que é a prática da oração e do jejum. Se nós queremos, de fato, estarmos sempre ligados com Deus, conectados com Deus, porque este é o significado da palavra religião, é religar com Deus. E visto que nós já fomos religados por Deus em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, ali nós somos reconciliados com Deus, mas quisermos hoje manter um vínculo, manter uma intimidade, sermos próximos de Deus, eu estou certo de que essas duas ferramentas, aliada à leitura e ao estudo da palavra de Deus, muito nos irão ajudar a estarmos próximos do Senhor. O jejum e a oração. Através dessas duas ferramentas, nós podemos elevar-nos às alturas e chegarmos cada vez mais perto de Deus. Homens e mulheres, jovens, rapazes, moças, crianças que oram, certamente terão de Deus maiores doses de sua graça, de sua unção, de seu poder e maiores revelações dos altos céus. Nesta próxima lição, então, com a graça de Deus, nós estaremos fazendo um estudo que estará dividido em 3 tópicos, como é tradicional em nossas revistas da Escola Dominical. O 3, 3, 3. São 3 tópicos, geralmente divididos cada um deles em 3 pontos. É a clássica divisão de um sermão, de uma mensagem, de uma exposição para dentro de 40 minutos, 1 hora. E aí, no primeiro tópico, nós estaremos vendo Buscando a Deus em Oração, onde veremos aqui o que é a oração e o poder que ela tem no sentido de mudar as situações em nossa volta ou mudar a nós mesmos. No segundo tópico, estaremos vendo especificamente o jejum, a prática do jejum, o que é o jejum no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. E no terceiro e último tópico, estaremos vendo o jejum e a oração que agradam a Deus, porque existem alguns tipos de jejuns e de orações que não agradam a Deus, mas também existem essas práticas devocionais, essas práticas de culto, de adoração a Deus, que devem ser feitas da forma como a Bíblia instrui que nós façamos para poder oferecer a Deus um culto que suba a Ele como um aroma agradável às suas narinas. Então, essa é uma lição muito importante que, se nós trabalharmos ela bem, caro professor, no próximo domingo, nós poderemos estar incentivando nossos alunos a uma vida de comunhão íntima com Deus, a uma vida de consagração e de devoção ao céu, o que certamente redundará em muito poder, o que certamente redundará em um verdadeiro despertamento espiritual, porque todo e qualquer avivamento espiritual já registrado na história, desde os tempos da antiga aliança até o presente,
foram precedidos por atos de humilhação, através do jejum, da oração e do retorno à palavra de Deus, às Escrituras Sagradas. Muito bem, primeiro tópico, buscando a Deus em oração. O nosso comentarista, o pastor Alexandre Coelho, ele vai ter o cuidado então de trazer para nós, já no primeiro ponto, o que é a oração. Eu vou destacar que nesse primeiro tópico tem algo interessante que você, professor, pode tomar nota e levar para os seus alunos no próximo domingo, é que já nesse primeiro parágrafo de nossa lição, o pastor Alexandre Coelho ele nos traz alguns tipos de oração, né? Embora não esteja aí grifado em negrito, mas dentro desse primeiro tópico você vai identificar aqui alguns tipos de oração. Oração, de modo muito simples, é a comunicação direta com Deus, é o falar com Deus, é o dialogar com Deus, é o relacionar-se através das palavras com Deus. E aí o pastor Alexandre Coelho, ele vai nos apresentar alguns tipos de oração nesse primeiro tópico, ou algumas das funções da oração. Por exemplo, quando ele diz a oração é um diálogo que temos com Deus. Por meio dela podemos demonstrar nossa gratidão por tudo que recebemos do Senhor. Podemos apresentar a Deus nossas necessidades e anseios e interceder pelas pessoas que estão próximas ou distantes de nós. Por meio da oração, também podemos pedir a Deus o perdão necessário por nossas faltas cometidas contra Ele e contra o nosso próximo. Tome nota, então, de forma esquematizada, desses 4 tipos ou dessas 4 funções da oração, que na verdade a gente poderia dizer aqui que são 5. Primeiro, comunicação. De fato, a oração é um canal direto, é uma linha telefônica, né? Aliás, alguns pregadores costumam dizer que o número para falar com Deus é o 00, que seriam aí as marcas de 2 joelhos no chão dobrados para falar com Deus. Então, a oração é um canal, é uma linha direta de comunicação com Deus. Independente de você não ter algo para pedir a Ele, ou ainda que você não tenha uma demanda, uma questão específica para apresentar diante de Deus, mas o simples falar com Deus, dialogar com Deus, louvá-lo, bendizê-lo, expressar a sua gratidão pela vida, pela saúde, pela salvação, pelos dons do Espírito Santo. Eu, particularmente, costumo muito orar a Deus em minhas orações, agradecendo a Ele pela Bíblia Sagrada, porque quando nós estudamos a Bíblia, a história da Bíblia, como ela chegou até nós, nós percebemos que foi um verdadeiro milagre de Deus ter preservado as Escrituras para que ela pudesse chegar até nós hoje prontinha, em versão de língua portuguesa, né? E hoje nós dispomos aí das mais diversas Bíblias de estudo, dos mais diversos comentários bíblicos. Então, certamente é um grande milagre de Deus. A Bíblia tem enfrentado a fúria de imperadores perversos, de reis maldosos, que perseguiram os cristãos, que perseguiram as Sagradas Escrituras, queimaram muitas delas, incendiaram, emparedaram, jogaram nos mares, rasgaram, mas esta palavra ela sobreviveu e está intacta para nós hoje. Então é um milagre. Então eu geralmente agradeço a Deus pela Bíblia, agradeço pelo batismo do Espírito Santo, pela salvação em Cristo Jesus, pelos dons espirituais, agradeço por poder estar aqui, né, trazendo semanalmente esses comentários para lhe auxiliar, professor, do estudo de sua aula. Então, através dessa oração, a gente tem um contato direto com Deus, uma comunicação. Sabe o véu do templo que foi rasgado quando Cristo esteve pendurado na cruz? Pois bem, através daquela ação sobrenatural, daquele véu que rasgou, não de baixo para cima, mas de cima para baixo, porque foi o próprio Deus que nos rasgou, é Ele convidando-nos, né? É Ele convidando-nos a entrar agora, você e eu, sem necessidade de um mediador humano, né? E podermos dialogar com Ele, conversar com Ele. Então, o primeiro propósito da oração é a comunicação direta com Deus.
Segundo propósito aqui é a gratidão, né? Através da oração nós expressamos a nossa gratidão a Deus, nós louvamos ao Senhor, nós bendizemos ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito chegar até nós, seja bênçãos em termos espirituais, bênçãos de valores emocionais, psicológicos, sentimentais, as bênçãos que Deus nos tem concedido na área afetiva, na área dos relacionamentos interpessoais, agradecermos a Deus pela vida, pela saúde, não é? Você já agradeceu a Deus, meu caro professor? Né? Você já agradeceu a Deus pela vida que Ele lhe concedeu hoje? Por você poder ter uma boa visão e poder me assistir aí do outro lado, você ter uma boa audição e poder me ouvir, né? Apesar do nosso áudio aqui, que esses vídeos nós gravamos através de um smartphone, de um aparelho celular, então eu sei que o áudio aí para você não está chegando da melhor qualidade que nós gostaríamos, mas eu creio que você está nos ouvindo, né? Se não está nos ouvindo bem aí na caixa do seu próprio desktop, do seu computador de mesa, você conecta aí um fonezinho de ouvido e vai ter uma qualidade melhor no som aí desse nosso vídeo, mas você está nos ouvindo e é um privilégio de Deus poder ouvir, né? É um privilégio de Deus poder sentar, poder levantar, poder caminhar, poder abraçar, poder apertar a mão dos nossos irmãos e dizer a paz do Senhor. É um grande privilégio pelo qual nós devemos dar graças a Deus todos os dias. O nosso emprego, né? A nossa família, esposa, esposo, filhos, pais, mães, os amigos que Deus nos deu, todos estes são grandes motivos pelos quais nós devemos diuturnamente agradecer a Deus. Um terceiro propósito para a oração é a petição, né? Aliás, esta modalidade de oração, né? A chamada petição. Quando nós dizemos, irmãos, vamos fazer uma petição. O que é petição? É um pedido intenso, persistente, perseverante. É quando nós, pessoalmente, ou a comunidade cristã, se aliança e se reúne para suplicar algo a Deus, um propósito definido, um bem definido, seja a cura de alguém, seja uma porta de emprego para alguém, seja a libertação de um parente, de uma família, seja o consolo de uma família enlutada pela morte de um ente querido, né? Então a petição é aquela oração mais insistente, é aquela oração que eu diria mais devocional, a oração de súplica, é a oração onde nós vamos pedir da forma como Jesus nos ensinou no Evangelho. Pedi e dá-se-vos-á, batei e abre-se-vos-á, buscai e encontrareis. A petição é esse tipo de oração, onde nós pedimos, batemos, buscamos insistentemente, porque se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, dizia Jesus, quanto mais vosso Pai Celestial dará boas dádivas aos que os pedirem, né? Então nós devemos fazer petições, existem as petições públicas, né, que são feitas requerendo algo de valor para a coletividade, para a sociedade, mas estamos trabalhando com a petição espiritual. Então você, professor, no próximo domingo vai estar instigando seus alunos a fazerem petições, a orarem, né? A orarem a Deus pedindo, sem medo, né? Não faz medo pedir, não. Davi disse, a palavra não me chegou ainda à boca e tu, Senhor, já conheces. Jesus disse, o vosso Pai sabe o que vocês necessitam, o pão, o alimento, o vestuário de cada dia, o vosso Pai sabe o que necessita. Mas com isso, Jesus não estava privando-nos de pedir ao Pai segundo as nossas necessidades. Não, o que Jesus estava apenas dizendo é que nós não devemos gratuitamente andar ansiosos, medrosos, acanhados, preocupados com a manutenção de nossa vida. Aí vem Pedro e esclarece, olha, aquelas ansiedades que vocês costumavam ter, hoje vocês não precisam mais ter. Façam o quê? Lancem todas as vossas ansiedades sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Então quando Jesus diz, não vos preocupeis com o dia de amanhã, o que havereis de comer, beber ou vestir, Ele não está dizendo que nós não devemos pedir a Deus o nosso alimento, que nós não devemos pedir a Deus o nosso vestuário, nem que não devemos pedir a Deus uma casa própria, por exemplo, para morar. É pecado você morar de aluguel e pedir a Deus uma casa própria? É errado você morar de favor no quintal da sua sogra e pedir a Deus
uma residência própria, para que você possa morar com maior dignidade, não é errado. É errado você orar pedindo a Deus o batismo no Espírito Santo, dons espirituais. É errado você pedir a Deus que Ele te capacite para você trabalhar com determinada função da igreja que você já se identificou. É errado? Claro que não é errado, meu irmão. Você tem o dever de orar nesse sentido, né? Não alimentar ansiedades exacerbadas e você ficar se corroendo por dentro, adoecer, enfermar por conta de preocupações. É entregar ao Senhor. É entregar ao Senhor. Então, através da oração, nós também devemos fazer petições a Deus e não há nenhum problema. Jesus disse: peçam. Peçam. Lembra-se lá daquela parábola do juiz iníquo, quando Jesus fala de uma viúva que pedia insistentemente ao juiz, que era ímpio, ele não temia a Deus nem respeitava os homens, né? Nós não sabemos se ali é uma história trazida por Jesus, criada por Jesus para falar de algo espiritual, ou se ele se aproveita de uma notícia que correu ali pelos arredores de Jerusalém, de um fato histórico. A verdade é que Jesus toma aquela história ali, seja ela verídica ou uma alegoria, para falarmos da importância de quê? De orar perseverantemente. Aliás, o próprio Lucas, quando registra, ele diz, olha, ele ensinou esta parábola com o objetivo de ensinar-nos sobre o dever de orar sempre e não desestimular. Então ele diz, olha, a viúva todo dia estava lá, resolve a minha causa, resolve a minha causa, resolve a minha causa. E o juiz só dando maçada, como a gente diz, só adiando, só protelando. Mas em dado momento, o juiz, percebendo que não tinha razão para protelar aquela demanda e que ele não podia mais tolerar aquela viúva em sua porta todos os dias, pedindo-lhe insistentemente a solução do seu problema, ele disse, olha, ainda que eu não tema a Deus e aí não respeite aos homens, mas pelo fato de esta viúva me importunar todos os dias, resolverei a sua causa. Aí Jesus diz, olha, e o pai? E o pai, que não é iníquo, que não é ímpio, ele é justo, ele é santo, ele é bondoso, por acaso não ouvirá as orações dos seus filhos que a ele pedirem insistentemente? Claro que o pai ouvirá. Mas será se quando vier o Filho do Homem das nuvens, porventura achará fé na terra? Então esse é um grande problema hoje que nós precisamos superar através da exposição da Palavra de Deus, inclusive no próximo domingo. É auxiliar os nossos alunos, é motivá-los. Você, professor, tem a função de ser um motivador em sua sala de aula. Motive, incentive seus alunos a partir do próximo domingo, se eles já não têm esse hábito, a desenvolver esse hábito, e se já os têm, fortalecê-lo ainda mais. O hábito de orar, pedindo a Deus. Pedindo, não tenha medo de pedir bênçãos espirituais, bênçãos na área afetiva, bênçãos na área dos relacionamentos, né? Quantos jovens que entram no namoro sem antes pedirem a Deus a direção para o namoro e lá na frente quebram a cara, se dão mal, estão decepcionados, muitos deles tristes, angustiados dentro da igreja, sem querer mais se envolver na obra de Deus, porque foram feridos, machucados num relacionamento que entraram sem ter a direção de Deus. O jovem tem que pedir a direção de Deus. Uma outra missão, outra função, outra nuance da oração é a intercessão. Ao passo em que geralmente a petição, nós fazemos uma súplica em nosso favor, a intercessão é diferente, no sentido de que nós vamos nos dirigir a Deus, pedindo a Ele algo em favor do nosso próximo. Na oração, nós vamos pedir a Deus algo em favor de alguém, que não sou eu mesmo. É aquele que intercede por alguém. E o que é interceder? É suplicar em favor de alguém. É pedir algo em favor de outra pessoa. Então Jesus ele nos ensina a orarmos, Na oração, você vai, por exemplo, lá para Tiago, na sua carta, meio irmão de Jesus, ele diz, olha, orai uns pelos outros. Se não me engano, Tiago capítulo 5, Orai uns pelos outros. A palavra de Deus nos ensina a orar. O próprio Jesus, para você ver como essa coisa do orar pelos outros é importante, Jesus nos ensinou que nós devemos orar até mesmo por aqueles que nos perseguem. Ele disse, olha, antigamente os antigos diziam, olho por olho, dente por dente. Mas eu vos digo, não resistai ao perverso, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Então a igreja do Senhor, nós temos a missão de, enquanto família do Senhor Jesus Cristo, orar por aqueles que nos perseguem, não revidar,
não agredir, não voltarmos para os nossos algozes, para os nossos perseguidores com palavras de ofensa, porque nem Jesus devolveu palavras de ofensas àqueles que lhe ofendiam. Pelo contrário, ele orava. Ele orava, enquanto lhe esbofeteavam, enquanto lhe cuspiam o rosto, enquanto lhe davam varadas em sua cabeça, ele orava dizendo: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Mas talvez você diga: Jesus, claro, ele é Deus encarnado, ele tinha força para fazer esse tipo de oração, mas quem de nós vai conseguir orar enquanto está sendo apanhado, enquanto está sendo esmurrado? Quem de nós vai orar tendo alguém puxando o nosso tapete, tendo alguém falando de mal pelas costas, falando mal de nós pelas costas? Quem de nós vai orar por essas pessoas? Pois bem, Estevão orou. Estevão, que era meramente homem, não tinha nada de divino em si, a não ser a graça de Deus correndo em suas veias. Estevão, quando era apedrejado, esse último sermão que fez em defesa de Cristo e do Evangelho, apedrejado pelas pessoas, sabe qual foi a oração que Estevão fez pelos seus algozes? Pelos seus carrascos? Ele orou, vendo os céus abertos, porque quem ora vê os céus abertos, vê Deus sentado em seu trono e Cristo em pé à sua direita. E Estevão dizia assim: Pai, não lhes imputes este pecado. Estevão intercedia por aqueles que lhe matavam, para que Deus não pesasse a mão sobre eles. Não é aquela oração contrária: mata, pesa a mão, aniquila, quebra. Não, era a oração de intercessão favorável àqueles seus inimigos. Não lhes imputes, não cobres, não anotes aí no caderno da dívida este pecado que eles acabam de cometer, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então a oração intercessória deve estar também em nossas agendas. Aliás, Paulo nos ensina, quando a gente vai lá para a carta de Paulo a Timóteo, veja aí, na primeira carta de Paulo a Timóteo, Paulo nos ensina esse tipo de oração, essa modalidade de oração, oração em favor do próximo. Veja a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, olha o que é que ele diz. Antes de tudo, e Timóteo é um jovem líder da igreja em Éfeso, então tem tudo a ver com jovens, para que você, professor, vai estar dando aula no próximo domingo. Paulo diz: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, por todos indistintamente. Jesus, na oração modelo, nos ensinava a orar ao Pai, pedindo que nos livrasse de todo mal. Então nós devemos orar pelos nossos vizinhos, devemos orar por aqueles que estão à nossa volta, para que Deus conceda paz, tranquilidade, sossego à nossa sociedade, à nossa comunidade. Aí Paulo dizia: olha, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, todos, autoridade no sentido social, no sentido espiritual, orar pelos prefeitos, vereadores, pelos deputados estaduais, federais, governadores, senadores da República, pela presidente da República, pelos ministros que estão em volta dela, orar pelos juízes dos tribunais regionais, dos superiores tribunais e do Supremo Tribunal, orar por todos aqueles que de alguma forma exercem poder, exercem autoridade na sociedade. Orar pelos nossos pastores, que são autoridades espirituais, constituídas por Deus para conduzir o rebanho do Senhor Jesus aqui na terra. Orar pela liderança da igreja, enfim, todos aqueles que exercem autoridade. Você vai estar instigando os jovens no próximo domingo, O jovem cristão, embora ele tenha um legítimo direito como cidadão deste país de protestar contra as corrupções, contra a imoralidade política, a inversão dos valores desta sociedade, contra as mentiras dos políticos, todos nós temos o direito de fazer o nosso protesto. Claro que o protesto ordeio, conforme aquelas duas palavras lá na nossa bandeira, prevê ordem e progresso. Agora, não compete ao jovem crente, você professor que dá aula, sobretudo aí nas regiões do sul, sudeste, onde esses movimentos são mais constantes do que nas regiões norte e nordeste do nosso país, centro-oeste também. Então, você tem a missão no próximo domingo de ensinar aos seus jovens que, olha, todos nós temos como cidadãos deste país, pagadores de impostos, o direito de cobrar, de exigir, de protestar, de participar desses movimentos de protesto aí no meio da rua. Não é errado. Agora, a partir do momento em que o jovem crente
veste um capacete preto, um capuz preto, coloca uma máscara, um casaco preto, pega pedras, pega paus, pega armas e sai para esses protestos, para fazer baderna, quebra-quebra. E tem muitos jovens, lamentavelmente jovens crentes, que vestem uma roupa preta, né? O Salomão dizia: em todo tempo sejam brancas as vossas vestes. Mas tem muito jovem aí vestindo roupas pretas para participar desses movimentos anarquistas dos black blocs em nosso país, para depredar o patrimônio público ou privado. Não, esse não é o tipo de protesto ordeiro que convém ao cidadão do país e muito menos ao cidadão dos céus. O jovem crente tem o direito sim de participar de movimentos de protesto. Todavia, o jovem crente, ele dispõe de uma ferramenta infinitamente mais poderosa que a pedra, que o pau, que o grito desordenado, que os xingamentos. O jovem crente não vai xingar o presidente da república, uma autoridade. Sim, ele pode protestar, ele pode gritar em protesto contra a corrupção, contra a mentira, contra a roubalheira, contra o petrolão que desviou um valor aí, ou valores incalculáveis, escochantes deste país, que seriam aplicados em saúde, em segurança, mas que foram desviados para os bolsos de alguns malandros, de alguns bandidos, e que esperemos que a polícia, as autoridades deste país investiguem e dê a devida punição na forma da lei para esses pervertores. Mas o jovem cristão, ele não vai estar chamando palavrão, palavras obscenas em aeroportos contra deputados, contra ministros, contra presidente. Não, porque ele dispõe de uma arma maior, de uma arma mais poderosa, de uma arma infinitamente mais forte para suplantar as ordens do mal. E quais são essas armas? Elas começam pela oração. Quando Paulo dizia: ore por todas as autoridades, 2 Timóteo 2:3, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, a arma de um jovem crente para protestar contra o mal, sim, o direito legítimo de cidadão, mas muito mais que isso, a oração de intercessão. E também um outro propósito da oração é a confissão, porque através da oração nós nos aproximamos de Deus, confessamos nossas culpas, nossos pecados, nossas transgressões, né? Nós nos expomos, nós rasgamos o nosso coração diante de Deus, expondo nossas fraquezas e nossas debilidades. Aliás, né? Quantos de nós já não fazemos mais isso em nossas orações? Confessar a Deus as nossas culpas, confessar a Deus os nossos pecados. Devemos voltar a fazer, né? Porque lá na oração modelo, Jesus nos ensinou a orar: Pai, perdoa as nossas dívidas. E que dívidas são essas? É dívida financeira? Não, porque o pai não vai perdoar a dívida financeira. A dívida financeira você tem que trabalhar e pagar, né? Você tem que trabalhar e pagar. Jesus disse: a quem tributo, pague tributo, né? A quem imposto, pague imposto, através de Paulo, né? Paulo dizia, né? Dai a quem for devido. Pague tributo, pague imposto, dê honra a quem for devido. Mas as dívidas, ali na palavra de Jesus, são as dívidas do pecado, né? As transgressões, as ofensas que lançamos contra Deus. No próximo domingo, você pode até encerrar a oração ou encerrar o estudo da escola dominical do próximo domingo com este tipo de oração, orando a Deus, tanto intercedendo pela pátria, pela nação, por aqueles que estão em iminência, estão em poder, quanto também a oração de confissão, conclamando os jovens da sua sala a orarem a Deus suplicando perdão pelos seus próprios pecados. E aí, o autor dos pontos seguintes vai dizer que a oração muda situações e que a oração muda nós mesmos. De fato, quando nós oramos com sinceridade, com verdade, Deus ele pode mover a situação em nossa volta, revertendo o quadro. Através da oração, Deus traz cura ao enfermo. Não foi isso que Tiago disse aí na sua carta, capítulo 5? Está alguém doente? Faça o que? Chame os presbíteros da igreja, ungirá com óleo, e a oração da fé salvará o enfermo. E Tiago vai mais longe. Tiago diz assim: se houver pecado, serão perdoados. Porque a obra de Deus é uma obra completa. É uma obra completa. Através da oração, Deus cura o corpo e a alma. Olha que coisa linda, né? Então, pela oração, Deus muda a situação.
Deus reverte o quadro de doença em cura, embora não necessariamente Deus irá curar todas as vezes, Ele é soberano, Ele tem os seus propósitos, mas Ele cura através da oração. Através da oração, Deus ele reverte o quadro de frieza, de apatia espiritual persistente em muitas de nossas igrejas. O verdadeiro avivamento que nós precisamos experimentar não vai começar pelo louvorzão, pelo show gospel, não vai começar pelo sapateado, não vai começar pelos choramingos, não vai começar pela falsa expressão de louvor e culto. O verdadeiro avivamento que a igreja precisa experimentar iniciará quando nós nos dobrarmos reverentemente diante de Deus em oração. Então a oração ela muda a situação, mas se a oração não mudar a situação, pode ter certeza que ela terá mudado nós mesmos, né? Terá mudado nós mesmos, porque muitas orações não trazem a resposta de Deus para nós como nós esperávamos. Veja, por exemplo, Moisés, que rogou insistentemente pedindo a Deus para entrar em Canaã. Deus não lhe concedeu o seu pedido, né? Deus ele não cedeu para Moisés, no sentido de dizer, tudo bem, porque você está rogando insistentemente, eu vou deixar você entrar. Deus foi enfático, não, e não me fazes mais este negócio. Mas ao final da oração, aquele Moisés, aflito, triste e abatido, por não poder entrar na terra prometida, ele está curado em sua alma. E somente um homem curado, como Moisés foi ao final de suas orações persistentes, é que ele pôde chegar para o seu sucessor Josué e dizer para ele, olha Josué, você vai me suceder, você vai dar continuidade à obra que eu iniciei. Seja forte, Josué. Tenha ânimo, Josué. Né? E Deus irá fazer você perseverar nessa grande empreitada. Moisés, depois de falar com Deus, ele não só é animado, como ele pode transferir ânimo. Já pensou? Já pensou? Você pedir a Deus algo, Deus não te dá e dá a outra pessoa, e ainda você ter a humildade e a disposição em seu espírito de chegar para esta pessoa, dizer para ela, parabéns, Deus seja contigo, vai nessa tua força? Somente pessoas curadas podem fazer isso. Então a oração ela pode não mudar a situação, mas ela muda nós mesmos. Veja Ana, né? E o autor ele cita aqui Ana, né? Que depois do encontro com o sacerdote ali, ela foi reconfortada. Aquela mulher que orava insistentemente porque era estéril, não podia ter filhos, mas que orou insistentemente. Deus não só mudou Ana, mas mudou também a situação, né? Porque a situação era de tristeza, a situação era de humilhação. A outra esposa de Eucana, Penina, vivia perseguindo, ofendendo, maltratando, pisando, machucando a irmã Ana. Mas através da oração, Deus mudou a situação, porque deu filho, né? Ou filhos, porque Samuel foi só o primeiro. Deus depois deu outros filhos a Ana, né? Deu outros filhos. E Samuel, um dos maiores profetas de Israel, olha que bênção Deus concedeu a Ana, né? E mudou ela mesma, porque aquele semblante de tristeza e de pesar, Deus transformou em alegria. E aí no segundo tópico o autor vai nos falar, né, o comentarista da lição, vai nos falar sobre o jejum no Antigo e no Novo Testamento, a prática do jejum. Então, o que é o jejum? Eu gosto de um conceito muito pontual, breve, no entanto bastante explicativo, apresentado pelo reverendo pastor Hernandes Dias Lopes, pastor presbiteriano. Ele diz que jejum é fome de Deus. Eu acho que você, professor, pode tomar nota desse conceito e levar para os seus alunos no próximo domingo. Jejum é fome de Deus. Jejum não é a mera abstinência de alimentos sem propósito. Quando o crente jejuma, ele jejuma com um propósito. Não é para fazer dieta para emagrecimento. Ele jejuma para privar-se por um dado momento, por um determinado momento, dos alimentos, para dedicar-se em louvor e adoração ao Senhor. É interessante que você, professor, no próximo domingo, explique aos seus alunos que jejumar não é apenas decidir, hoje pela manhã eu vou ficar sem comer, hoje o dia inteiro eu vou ficar sem comer, certo? Mas vai ficar sem comer com qual o propósito? Não, hoje eu vou fazer jejum para Deus me curar de uma enfermidade. Ou hoje eu vou fazer jejum para Deus abrir uma porta de emprego. Hoje eu vou fazer jejum para Deus me dar uma resposta sobre o meu namoro, se vai dar certo, se não vai, se aquela pessoa é para mim ou não. Não, hoje eu vou fazer um jejum para Deus me ajudar a passar no vestibular. Tudo bem, ok, você vai se abster de alimentos, mas e daí? O que mais? Né? O que mais você vai fazer enquanto você jejuma, enquanto você está nesse período de abstinência de alimentos? O jejum
muito mais do que um exercício de disciplina no corpo, porque é um exercício de disciplina, ainda mais hoje, né? Nessa cultura da glutonaria que nós vivemos, da comilança, das pizzas, dos sanduíches, das massas, dos refrigerantes, é uma disciplina hoje, né? Em comunidades onde as pessoas mais pobres se alimentam 1 ou 2 vezes no dia por falta de dinheiro para comer mais do que isso, certamente não é lá tanta disciplina o jejum, porque eles já estão habituados a comer pouco, já estão habituados com a escassez. Mas a cultura, né, geralmente as culturas aí urbanas hoje, dominadas por essa comilança, é uma disciplina rigorosa nós temos que jejuar. Mas muito mais do que uma disciplina sobre o corpo, é uma disciplina para a alma. Professor, tome nota disso. Quando nós decidimos jejuar, não é apenas dos alimentos que entram no nosso corpo que devemos nós nos prevenir ou nos privar. Porque Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai, é o que está lá dentro. O verdadeiro jejum, ele só é bom, ele só é pertinente, ele só é eficaz quando nós aproveitamos aqueles momentos de abstinência dos alimentos para estarmos em comunhão íntima com Deus. Portanto, não é apenas abstência de alimentos, é dentro daquele período que eu determinei, uma manhã, um dia inteiro, 2 dias, enfim, é eu aproveitar todo o tempo que eu tiver disponível para quê? Para orar, para ler a Bíblia, para cantar hinos de louvor ao Senhor, para fazer boas obras em favor do meu próximo, para visitar os meus irmãos carentes e levar uma bênção para eles, para socorrer os necessitados. Não adianta também que isso fique muito claro, não adianta o jovem dizer, hoje eu vou tirar o dia de jejum e passar o dia inteiro assistindo filme, assistindo desenho, jogando videogame e dizer eu estou jejuando. Eu dizia um tempo desse atrás, quando nós estudamos as lições de Daniel, no último trimestre, quando as lições ainda eram unificadas, jovens e adultos, e eu dizia que tem muita gente que vai dizer que vai jejuar, eu estou jejuando, aí aluga uma pilha de DVDs, ou baixa um monte de filme na internet e vai passar o dia inteiro assistindo 50 tons de cinza. O jovem diz, hoje eu passei o dia jejuando, assistindo 50 tons de cinza. Você não jejuou, meu irmão. Você fez dieta, você fez regime, esse jejum não valeu absolutamente nada para Deus. O bom jejum é como os antigos faziam lá no Antigo Testamento e como os nossos irmãos na igreja primitiva faziam no primeiro século. É quando nós dedicamos um determinado tempo para a contrição de espírito, para nos humilharmos diante de Deus, para confessarmos as nossas culpas, e você vai ver que oração e jejum vão estar intimamente ligados. Oração e quebrantamento do espírito vão andar lado a lado. Pode perceber, volte as páginas do Antigo Testamento e veja que geralmente quando o jejum é mencionado, de duas uma. No Antigo Testamento, quando o jejum é mencionado, ou está se falando de uma atitude de quebrantamento, de humilhação, de arrependimento pessoal e coletivo, ou se está falando de uma contrição, de uma tristeza praticada pelo pecado do outro, pela morte do outro, aquela contrição de espírito é o homem jogar-se, os judeus eles tinham muito esse hábito, antigamente, de se jogar sobre o chão, rasgar as vestes, jogar cinza sobre a cabeça, descabelar-se todo, porque o jejum ele não era só a abstinência de alimentos, era também a externalizar esta condição da alma, a condição de quebrantamento, de humilhação, de tristeza pelo pecado cometido, de uma derrota em uma batalha. Veja que o jejum vai estar intimamente ligado também à preparação para uma vitória, para uma grande bênção. Veja Josafá que convocou um jejum na congregação de Israel, Judá, para que o povo pudesse se preparar para a grande vitória que Deus iria lhes conceder na batalha. Veja, por exemplo, Esté, aliás, uma jovem rainha na Pérsia, quando Ramão Agagita, ele tinha elaborado aquele decreto perverso com data e lugar marcado para a morte de todos os judeus, e o rei Assuero foi lá e assinou aquele decreto de um modo negligente, sem se aperceber do que aquilo implicava. Mas o que foi que a rainha Radassa, como era o seu nome original judeu, fez? Radassa, que recebe o nome de Esther na Pérsia, convocou, ela chamou Mardoqueu e disse, olha, diga aos nossos irmãos que jejumem por nós. O nome de Deus e a palavra oração
não aparecem no livro de Esther. Talvez por uma razão muito séria de manter secreta a identidade dos judeus, a religião dos judeus daquele livro, em razão talvez de um ambiente ali de perseguição intensa como esse, por exemplo, né, de Ramã que elaborou esse decreto. Mas nós vemos ali a religiosidade efervescente dos judeus. Quando a rainha Hadassah convoca todos os judeus e ela diz, olha, jejuem, mas eu também vou jejumar do lado de cá. E as minhas jovens que me assistem no palácio, também irei convocá-las a jejuar junto comigo. Porque não adianta também só pedir oração aos outros, só pedir aos outros que jejuem, que se consagrem em nosso favor. Nós também temos que nos envolver, porque é problema nosso, é problema do país. Nós temos que jejumar por este país que vive agora esta cultura de morte, aborto sendo aprovado, casamento homossexual aí em voga, né? É uma cultura de morte, uma cultura estéril para dizimar a população, para dar cabo àquilo que Deus instruiu o homem a fazer lá no Éden, né? Crescer, multiplicar e povoar a terra. Essa nova conjuntura política e ideológica hoje quer fazer o contrário, o reverso. É aniquilar, é matar, é acabar com nossas crianças. E nós devemos hoje tomar a atitude de Hadassah no Antigo Testamento. Jejuar, nos humilharmos diante de Deus para que Ele venha agir em nosso favor. Então o jejum não é apenas a abstinência de alimentos. O jejum, como diz Hernandes Dias Lopes, é a fome de uma alma, é a sede de uma alma sedenta por Deus, é o nosso espírito querer dedicar um determinado momento do dia, desliga a televisão, desliga a internet, desliga o smartphone, não vou me ocupar dessas coisas fúteis e banais da vida, vou dedicar a minha manhã, vou dedicar o meu dia ao louvor, à oração, ao jejum, à consagração, à meditação na Santa Palavra de Deus. Esse é o bom jejum que o Senhor espera de nós. Esse é o jejum que era praticado pelos nossos irmãos no Novo Testamento. Né? Jesus disse para os seus discípulos, olha, essa casta de demônio aqui, que operou lá no jovem lunático, Jesus disse, ela só sai com jejum e oração. Jejum tem que caminhar com oração. Jejum sem oração não serve, é inútil, é apenas regime que pode servir para o corpo, mas não irá servir para a alma. O jejum e a oração que agradam a Deus é o terceiro tópico de nossa lição, né? O jejum e a oração que agradam a Deus. Que jejum e oração é essa que agradam a Deus? São aqueles que são voltados para a devoção da alma. São aquele jejum, aquela oração que são voltados para a contrição de espírito, para a humilhação, né? Não adianta apenas abster-se de alimentos e não adianta a gente ficar falando palavras repetitivas diante de Deus e dizendo eu estou orando. Não, a oração é nós nos debruçarmos diante de Deus, confessando os nossos pecados, intercedendo em favor do nosso próximo, manifestando a gratidão do nosso espírito pelas bênçãos que Ele nos concedeu. Lutero dizia, se eu não orar as 2 primeiras horas do dia, o diabo terá me vencido o dia inteiro. Daniel, ele arrumou muitos problemas porque ele orava. Veja que Daniel ele foi jogado na cova dos leões, por quê? Porque ele orava. Mas só porque ele orava, ele também foi retirado da cova dos leões intacto. Eu digo que quem ora não vai estar isento de problemas, pelo muito contrário, quem ora vai ter muitos problemas. Mas maiores problemas terão quem enfrentar um crente que ora. Os inimigos de Daniel provaram isso, porque Daniel foi jogado na cova e foi retirado de lá, vivinho da silva, sem ter nenhum de seus ossos mastigado pelos famintos e ferozes leões. Mas os inimigos de Daniel, mal foram jogados na cova, foram abocanhados por aqueles leões ferozes. Porque quem mexe com o crente que ora terá um seríssimo problema. Eu gosto do que diz Eduardo Bondes, um piedoso servo de Deus que viveu aí há pouco mais de 100 anos atrás. Bondes, ele costumava dizer que o ministro que ora muito já passou para além das regiões comuns dos homens de negócios, dos homens mundanos, da atração do púlpito, passou para além de um organizador eclesiástico, a região mais sublime e mais poderosa, a região do espiritual. Como dizia Emílio Conde no hino 296 da harpa cristã, com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. O melhor lugar para nós estarmos é no lugar que Jesus ensinou,
o recinto secreto da oração. Entre no teu quarto, fecha a tua porta, ora em segredo, e o teu Pai que te ouve em segredo te responderá. Convide, professor, no próximo domingo os seus jovens a desenvolverem em sua casa um tempo específico todos os dias para a oração. E se você, professor, não ora, costume, habitue-se a orar, porque não adianta também só dizer aos outros orem. Você tem que ser um espelho de oração para os seus alunos. Convide seus alunos a todo dia dedicar um tempo específico do seu dia, seja matinal, seja vespertino, seja noturno, mais um tempo, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora pelas madrugadas, para orarmos a sós com Deus. O jovem, quando começa a namorar, ele já determina logo um dia no calendário para ir à casa da namorada, para estar sós com ela, conversando, né? Ali, abraçado, beijando-se. Nós dedicamos logo um dia da semana para estarmos na casa do nosso amado, da nossa amada. Por que nós não dedicamos em nossa agenda? Nós temos agenda para tudo. Nós temos agenda para estudos universitários, nós temos agendas para viagem, nós temos agendas para trabalho. Por que não ter uma agenda para a oração? No próximo domingo, convoque os jovens da sua classe a desenvolverem a disciplina de terem um tempo específico de todos os seus dias para o encontro com o amado de nossa alma, no recinto secreto da oração, onde muitas coisas maravilhosas serão reveladas de Deus para nós. Pois ele diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Deus quer nos revelar, nos iluminar muitas coisas lindas sobre a Bíblia Sagrada. Aquela profecia lá de Joel de que Deus nos últimos dias derramaria do seu Espírito com dons, profecia, visões e sonhos, é para nós hoje. Pedro disse: e esta palavra diz respeito a vós, aos vossos filhos, aos que estão longe, a todos quantos Deus chamar. Mas é preciso estarmos em comunhão. Lembra-se lá do canal da oração que falamos no início? A oração é um canal de comunicação com Deus. E os segredos dos céus só serão concedidos a crentes que oram e que gostam de orar. Gordon dizia: os grandes da terra hoje são os que oram. Não me refiro aos que creem na oração, nem aos que falam sobre a oração, nem aos que sabem explicar os méritos da oração. Refiro-me às pessoas que separam tempo para orar e oram. Elas não têm tempo disponível. O tempo tem que ser subtraído de uma outra atividade qualquer. E essa atividade qualquer pode ser importante e urgente, contudo não tão importante, nem tão urgente quanto a oração. Não há nada mais importante e mais urgente para um jovem cristão fazer do que orar, jejuar e se consagrar diante de Deus. Professor, no próximo domingo, uma belíssima aula da parte de Deus para você e seus alunos. Que Deus te abençoe e que esta aula seja inspiradora para desenvolver em nós um espírito de súplica e de oração. Um grande abraço e até a próxima, querendo Deus.